Oiê, o recadinho hoje aqui, essa mensagem, esse vídeo vai ser dedicado aos jovens que estão passando por provas, que estão aí na fase de estudar para o vestibular ou que vão passar por um vestibular. Existem algumas coisas na alimentação que podem muito ajudar esses momentos, né? O dia da prova, o dia do vestibular, o tão sonhado vestibular. Bom, se não houver uma boa quantidade de glicose no cérebro, dificilmente o raciocínio vai ser fluido. Então é bem importante, se você está nesse período de provas, qualquer que seja a prova da escola, né, do colégio, da faculdade, ou esses exames todos pré-vestibulares, dois elementos, vários elementos são importantes, mas dois elementos são bastante importantes. O cérebro se alimenta essencialmente de glicose. Então, para eu ter combustível ali para essa máquina aqui funcionar, eu preciso comer alimentos que vão me dar glicose de uma forma fácil. O grupo alimentar que faz isso de uma forma sem muito trabalho para o organismo é o grupo dos carboidratos, é o grupo de alimentos que contém carboidratos, é o grupo dos cereais, o grupo das batatas, das raízes, o grupo das frutas e o grupo dos feijões. Então, esses grupos são os que tem basicamente carboidrato na composição, e o carboidrato, depois de quebrado, o elemento que surge ali é a glicose e que vai facilmente chegar até o cérebro. Então, em dias de prova e nas vésperas da prova, é importante a gente comer arroz, feijão, verduras e legumes, comer frutas nos intervalos, comer alimentos ao longo do dia que contenham carboidratos. A gente não precisa, por exemplo, comer macarrão. Eu, quando fui prestar vestibular lá atrás, alguém me disse assim, come um prato de macarrão antes de fazer a prova. É verdade, o macarrão tem trigo, o trigo é uma boa fonte de carboidrato, o carboidrato vai se transformar facilmente em glicose. Mas não necessariamente eu preciso comer macarrão, eu posso comer arroz e feijão, que é um prato simples, um prato básico, é um prato que vai fornecer um combustível grande para o meu cérebro, ainda vai me dar um suporte de proteínas, de fibras, de vitaminas e de minerais, até porque eu sugiro que esse arroz e feijão seja acompanhado aí de uma farta variedade aí de verduras e legumes. Então, essa refeição, se for na hora do almoço e da janta, pode ser composta dessa forma. Se for no café da manhã e nos lanchinhos intermediários, a gente pode comer fruta com aveia, pão, vitamina de frutas. Então, isso é bem importante a gente oferecer para o corpo bons alimentos, fontes de carboidratos que vão virar glicose. Um outro elemento que ajuda bastante na hora de estudar, mas isso requer um exame de sangue e requer a ajuda de um profissional nutricionista, que é a vitamina B12. A vitamina B12, ela tem uma função muito importante na formação das nossas células vermelhas e na composição dos neurônios, que são as células nervosas. Então, para eu ter raciocínio, memória, foco, atenção, concentração, bem fluido mesmo, eu preciso da vitamina B12, porque essas estruturas cerebrais todas precisam estar bem formadas. É como se eu tivesse dois fios e se eu emendo um fio no outro, eu passo uma fita isolante ali, né? Porque se eu não passar essa fita isolante, vai dar choque, a energia não vai correr. É mais ou menos isso. Vamos imaginar que a B12, ela faz parte desta, entre aspas, fita isolante que passa na célula nervosa toda, é chamado de bainha de mielina. A B12 é bem importante para a composição desta bainha de mielina, que funciona meio que como uma fita isolante e que deixa o impulso nervoso tudo correr direitinho sem ter esses escapes. Então, é bem importante. Aí você vai precisar procurar um médico ou um nutricionista para fazer a dosagem, e um médico ou um nutricionista para fazer a correção
se for o caso de fazer a correção, certo? Mas isso não dá para fazer por conta. Mexer na B12, especialmente se a gente não tomar cuidado com outros nutrientes, a gente pode até machucar o corpo. Mulheres, por exemplo, podem ter problema com ferro, enfim, a gente já falou aqui em outros vídeos sobre B12, então vale a pena você conferir sobre as informações sobre a vitamina B12, mas essencialmente aqui, como o nosso tema é a nutrição antes das provas, é você olhar para a glicose e olhar para a vitamina B12. Claro que tem que olhar para tudo, né? Mas aqui a gente está citando os dois principais para que você tenha um raciocínio fluido, mais fácil, dá combustível e aí vai. Então é isso. Procure ajuda, alimente-se bem e bons estudos.